E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do curso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Bom, vamos lá, né, galera? Bom, aula 4. Nesta aula falaremos sobre os satélites. Como introduzimos na última videoaula, são corpos que orbitam outros de maior massa. Podemos classificá-los em artificiais e naturais. Então, essa aula foi dividida em duas partes e nesta parte falaremos sobre os satélites naturais. Beleza? Bom, o termo satélite natural pode se referir a planetas anões orbitando uma estrela ou até uma galáxia anã orbitando uma galáxia maior. Porém, moçada, ele é normalmente um sinônimo de lua, usado para identificar satélites não artificiais, né, de planetas anões ou corpos menores. O nosso principal exemplo é a Lua, considerada satélite natural do nosso planeta. Apenas no nosso sistema solar existem mais de 150 satélites naturais que orbitam os nossos 8 planetinhas, beleza? Bom, vale destacar que algumas luas são maiores que alguns planetas principais, como o caso de Ganímedes e Titã, satélites aí de Júpiter e Saturno, respectivamente, que são maiores que Mercúrio, que é o nosso primeiro planeta aí na ordem de distância do Sol. Então, se esses satélites não orbitassem Júpiter e Saturno, por exemplo, eles poderiam ser considerados planetas. Apesar disso, existem outros satélites que são muito menores, eles têm aí coisa de menos de 5 km de diâmetro, como as várias luas do planeta Júpiter. Bom, existem basicamente, moçada, 3 formas de criação de sistemas aí planeta-satélite. Primeiro, a formação simultânea, a captura e os processos catastróficos. No caso da formação simultânea, o satélite ele tem a sua formação simultaneamente à formação do planeta principal. Esse é o principal processo de formação de satélites com maiores dimensões. No caso dos satélites menores e com órbitas menos regulares, o processo de formação está relacionado aí com a captura. Nesse caso, os satélites são desviados de suas órbitas iniciais pela ação dos campos gravitacionais dos planetas e são colocados em órbitas mais ou menos estáveis em torno desses mesmos planetas. Bom, nos processos catastróficos, como por exemplo e possivelmente o caso da Lua, a teoria mais aceita atualmente diz que a Terra sofreu aí um impacto de um objeto de massa muito alta e nesse processo uma parte da Terra foi ejetada e formou a Lua. Então, bom, nos processos catastróficos, o satélite ele é formado a partir do impacto com outros corpos aí de massa considerável. A Lua ela possui algumas características singulares que reforçam aí a teoria sobre a sua formação, como por exemplo, a sua massa ela ser apenas 80 vezes menor do que a da Terra e também o seu tamanho ser apenas 1/4 do tamanho da Terra. Então, assim, realmente são características diferentes para corpos, né, que orbitam outros de maior massa. Geralmente eles são muito menores do que o corpo em questão. Bom, os planetas mais próximos aí do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles possuem poucas ou nenhuma lua. No caso de Mercúrio e Vênus, eles não têm luas, certo? A Terra ela tem um satélite natural, a Lua, com 1.737,1 km aí de raio médio. E Marte tem 2 satélites naturais, Phobos, com um raio médio aí de 11,1 km, e Deimos, com um raio médio de 6,2 km, totalizando aí diâmetros de 22 km e diâmetros de 12 km aproximadamente. Bom, Phobos também possui uma massa 7,4 vezes maior do que a outra lua marciana, Deimos, né? Os outros 4 planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são grandes em dimensão e massa, né? E tipicamente possuem muitos satélites, além de apresentarem anéis. Bom, Júpiter possui mais de 60 satélites naturais e é o planeta com o maior número de satélites do Sistema Solar. Os principais satélites de Júpiter, também conhecido como satélites de Galileu ou também como grupo principal, eles foram descobertos por Galileu Galilei em 1610 e são os primeiros objetos descobertos pela humanidade na órbita de outro corpo que não a Terra ou mesmo o Sol. Na representação aí na tela, nós temos Io, Europa,
Ganímedes e Calisto, que compõem o grupo principal e são os maiores satélites de Júpiter. Ganímedes não é apenas o maior satélite de Júpiter, mas também é o satélite natural de maior massa do Sistema Solar. Inclusive, ele possui aí maior diâmetro que o planeta Mercúrio, como já foi mencionado anteriormente. Bom, Saturno, conhecido por seus anéis, possui mais de 60 satélites naturais. Contudo, a maioria deles são corpos pequenos, sendo que somente 9 luas possuem diâmetro superior a 100 km. Um dos mais notáveis aí é o Titã, o maior e o único satélite natural do Sistema Solar que possui uma espessa atmosfera e ocorrência de nuvens. Então é um satélite diferente aí e ele é bem grande, né? Como também já foi mencionado. Bom, Urano, o sétimo planeta do Sistema Solar, ele possui 27 satélites naturais conhecidos. Na tela nós temos a representação em proporção de tamanho, né, de Urano e suas 6 maiores luas. Então, da esquerda para a direita, Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Bons nomes aí para quem tá pensando no futuro, bem no futuro, né, moçada? Para nome de filhos, né? Lindos nomes. Bom, Netuno, o último planeta do Sistema Solar, possui 14 satélites naturais conhecidos. O maior é de longe Tritão, descoberto em 1846, 17 dias após a descoberta do próprio planeta. Apenas um século mais tarde, a segunda lua de Netuno foi descoberta também. Bom, ela chama Nereida, ok? Continuaremos, moçada, na próxima parte dessa aula, né, falando sobre os satélites artificiais. Então, nós concluímos aqui com os principais satélites naturais no nosso sistema solar. Moçada, é isso aí. Um beijão e até a próxima aula.